Numa pequena aldeia no norte de Portugal, uma família chamava isso de educação. Alguns dias sem comida, num quarto separado, com uma porta que era impossível abrir por dentro. Estavam certos de que assim formavam caráter. Mas em agosto de 2005, o seu método terminou em tragédia. A versão oficial da família era simples. Tiago sentiu-se subitamente mal. O pai, Rui Souza, ligou pessoalmente para os serviços de emergência. As suas palavras ficaram registradas no protocolo. Ele não respira. Ficou doente de repente. Mas o operador notou imediatamente algo estranho. Quem falava soava como se estivesse a ler um texto de um papel. Nem confusão, nem pânico. Quando a ambulância chegou 20 minutos depois, os especialistas entraram no quarto e perceberam imediatamente a história dos pais não coincidia com o que viam. No relatório ficou registrado numa única linha. Os sinais externos não correspondem à versão de deterioração súbita. O exame revelou 3 detalhes claros. Primeiro, desnutrição severa. Segundo, desidratação. O terceiro, o processo de paragem do organismo ocorreu muito antes da chamada. A observação final soou particularmente pesada. Não foram encontrados sinais de prestação de socorro. Um dos funcionários afasta-se. Faz uma chamada. Conversa breve. Depois pronuncia uma frase que transfere tudo para outro patamar. Permaneçam nos locais. A polícia foi chamada. A partir deste momento, o caso deixou de ser médico e tornou-se numa investigação. Os materiais do caso registram. A casa da família Souza ficava isolada. O vizinho mais próximo vivia a cerca de 1 quilômetro, e o próprio edifício parecia mais uma fortaleza. Paredes espessas de pedra, janelas estreitas, ausência de quaisquer sinais de vida ao redor. No protocolo há uma frase direta. A arquitetura lembra mais uma fortaleza do que uma habitação comum. Precisamente isto criava um paradoxo. Numa tal quietude, qualquer som ecoava longe. Mas nenhum dos habitantes da aldeia relatou ter ouvido algo invulgar. O isolamento era multicamadas, geográfico, montanhas e distâncias, arquitetônico, paredes que não deixavam passar o som, social. Segundo testemunhos dos vizinhos, a família não se relacionava com ninguém. Um deles disse diretamente: viviam fechados, por conta própria. Nunca convidavam hóspedes. Nas notas de serviço do inspetor Mendes ficou registrada uma observação breve. Isto não é apenas uma casa. É um sistema fechado, onde tudo se decidia por dentro. Um vácuo voluntário. No momento da chegada da polícia, encontravam-se lá dentro 3 pessoas. Rui Souza, a sua esposa Sofia e a filha mais velha, Catarina. No protocolo está indicado: no local foram encontrados 3 membros da família. Não foram estabelecidas outras testemunhas dos eventos. Assim, o círculo de participantes ficou delineado imediatamente. Mas compreender o que exatamente se passava por trás das paredes desta casa caberia já no decurso da investigação. Após a chegada da polícia, a família Souza deu imediatamente os primeiros depoimentos. Foi precisamente neste momento que soou a versão que mais tarde se tornaria chave para a defesa. Segundo os documentos do caso, primeiro quis tomar a palavra o pai, Rui, mas começou a falar Sofia. Ela descreveu tudo com confiança, com voz uniforme, sem pausas. Segundo as suas palavras, Tiago teve aparentemente uma doença incompreensível. Ele deixou de comer e nos últimos dias o seu estado deteriorou-se drasticamente. No protocolo ficou registrada a sua citação direta. Ele recusava-se a comer. Não sabíamos o que fazer com ele. Tudo aconteceu gradualmente. Rui permanecia calado e evitava o olhar. Sofia conduzia completamente o diálogo sozinha. Nos materiais está anotado. O comportamento dos pais foi descrito como sem emoção, nem agitação, nem sinais de pânico. Nesse mesmo momento encontrava-se na casa a sua filha Catarina. Ela não disse uma palavra, apenas observava o que se passava. O seu silêncio tenso mais tarde chamaria a atenção do inspetor Mendes.
Assim nasceu a primeira versão oficial da família: doença misteriosa e deterioração gradual do estado. Mas os investigadores já então registraram que a história soava demasiado coordenada, como se fosse preparada. Nos materiais aparece a primeira anotação. A versão levanta dúvidas. Nesta fase, o caso é transferido para outra categoria: morte suspeita. E é precisamente após isto que entra em ação o inspetor-chefe João Mendes, que teria de verificar cada palavra da família Souza. Quando o inspetor João Mendes se ligou ao caso, o seu primeiro passo foi um exame detalhado da casa. À primeira vista, tudo aqui parecia impecável. Chão limpo, coisas arrumadas nos seus lugares, nenhuma desordem. Mesmo a cama onde muito recentemente se encontrara, Tiago estava cuidadosamente feita. Para a situação que os pais descreviam, isto parecia demasiado correto. Habitualmente, em casos similares, pode ver-se caos. As pessoas em pânico agarram medicamentos, tentam aliviar o estado, procuram maneiras de ajudar. Na casa Souza não havia um único sinal de que alguém tivesse sequer tentado cuidados. A farmácia doméstica estava vazia. Nos baldes do lixo, nem embalagens de comprimidos, nem meios usados. Também não havia vestígios da agitação febril característica de famílias que lutam por um ente querido. Mendes percorria as divisões passo a passo. Tudo em redor parecia como se isto não fosse um local de tragédia, mas uma sala de exposição. Limpo, ordenado, estéril. Com cada nova observação formava-se a impressão de que na casa se tinham conscientemente preparado para a chegada da polícia. Todos os detalhes que poderiam confirmar a história sobre a doença, como se tivessem desaparecido. Atenção especial o inspetor deu à cama. Roupa limpa, cobertor esticado uniformemente. Nenhuma mancha, nenhuns vestígios que pudessem mostrar que ali estivera deitada uma pessoa enfraquecida. Para Mendes, isto tornou-se o primeiro sinal verdadeiro. Onde deviam ter restado pistas, não havia nada. E precisamente esta ausência transformou-se numa pista por si mesma. Entretanto, chegaram às mãos da investigação os primeiros dados médicos. Eles destruíram definitivamente a versão da família. Os médicos comunicaram que em Tiago não foram revelados sinais de doença. A causa da tragédia foi outra: desnutrição extrema e desidratação. Estas palavras riscaram cada explicação que soara anteriormente. Agora tornou-se óbvio. Nenhuma doença misteriosa existia. A versão dos pais não coincidia com os factos. Mas na investigação isto foi apenas o primeiro passo. Pela frente restava o principal: descobrir onde exatamente Tiago passou os últimos dias da sua vida e por que tudo acontecia por trás das portas fechadas desta casa de pedra. Após os médicos anunciarem a causa da tragédia, o inspetor João Mendes decidiu conduzir o primeiro interrogatório sério. Sentou-se em frente aos pais. Na mesa pousou uma pasta com dados médicos e abriu-a calmamente. As palavras soaram duras e extremamente claras. Tiago não morreu de doença. A causa: fome e desidratação. Para qualquer pessoa, tal declaração deveria ter sido um choque. Mas a reação da família foi completamente diferente. Nem grito, nem tentativa de se justificar, nem sequer uma sombra de surpresa. Rui baixou silenciosamente o olhar para a mesa. Sofia sentou-se imóvel, como se estas palavras não a tocassem. O seu silêncio por si só tornou-se uma resposta e gerou uma nova suspeita. Eles sabiam mais do que estavam prontos a dizer. O inspetor deu-lhes oportunidade de se explicarem. A pergunta foi breve. Tem explicação para isto? Rui não pronunciou uma palavra. Tudo novamente ficou a cargo de Sofia. Ela disse que Tiago aparentemente sofria de uma doença misteriosa que não lhe permitia comer e beber. Ela não abandonou a versão anterior, apenas a ajustou aos novos factos. As palavras soavam demasiado uniformes, demasiado confiantes, como se isto não fosse uma explicação, mas um texto aprendido antecipadamente. Mas o principal aconteceu a seguir. Pela primeira vez na fala de Sofia soou uma insinuação sobre algo maior que a versão doméstica. Ela pronunciou uma frase que depois seria citada em todos os materiais do caso.
Deus leva aqueles que não obedecem. Isto já não era justificação, mas explicação ideológica. Tornou-se claro que não se tratava apenas de negligência ou erro, mas de um sistema de perspectivas que justificava o tratamento cruel como método educativo. Para a investigação, isto foi suficiente para transferir a família do Estatuto de Testemunhas para o Estatuto de Suspeitos. O interrogatório foi concluído. Mendes levantou-se e deu instruções para formalizar o protocolo. Assim, Rui e Sofia Souza tornaram-se oficialmente implicados no caso. Foi-lhes imputado o homicídio do próprio filho. A partir deste momento, a investigação deixou de ser uma tentativa de estabelecer as causas da tragédia. Agora, o objetivo principal da polícia: reunir provas da sua culpa e descobrir como exatamente estava organizada a vida nesta casa, onde a educação se revelou mortal. Após a detenção de Rui e Sofia, a investigação concentrou-se na casa. Os investigadores compreendiam. A versão da família desmorona-se, mas eram necessárias não apenas dados médicos, mas provas diretas do que acontecia dentro destas paredes. Por isso, foi marcada uma nova busca. Desta vez conduziram-na lenta e metodicamente para não perder nenhum pormenor. A casa Souza ficava isolada, de pedra, de construção antiga. À primeira vista parecia sólida e comum, mas o inspetor Mendes tinha a sensação de que precisamente ali se escondia a chave do enigma. A equipa começou a percorrer as divisões verificando tudo: prateleiras, armários, sótão. Contudo, saltava à vista um detalhe estranho. Tudo estava demasiado limpo. Mesmo com o exame atento, não se encontrou uma única pequena pista que confirmasse a história dos pais sobre a doença. Nem medicamentos, nem vestígios de tratamento, nem desordem que habitualmente existe numa casa onde alguém sofreu durante muito tempo. Quando a equipa desceu ao corredor junto à escada, um dos operacionais notou uma discrepância. Pelo plano do edifício, na base da escada devia haver um pequeno recanto, um compartimento técnico. Mas em vez dele havia uma parede lisa de pedra. O investigador bateu na alvenaria. O som era surdo, como se por trás da pedra houvesse vazio. Repetiu várias vezes e tornou-se claro. Esta não era parede de suporte. Alguém fechara aqui uma entrada. Há aqui algo, disse. Começaram a examinar o local mais atentamente. A pedra revelou-se um painel de porta engenhosamente camuflado. Não havia nem puxador, nem fechadura, apenas superfície lisa, ajustada à parede. Foi preciso usar uma alavanca. O painel cedeu com esforço, e da fenda saiu imediatamente um cheiro pesado e abafado que não se confunde com nada. Quando a porta se abriu completamente, por trás dela havia escuridão total. O raio da lanterna cortou o espaço e iluminou um pequeno compartimento. Paredes nuas de pedra, chão úmido, nenhum objetos de mobiliário, apenas um colchão sujo no canto e um balde enferrujado. A atmosfera desta câmara falava por si. Estar aqui durante muito tempo era impossível sem consequências sérias. Mas a principal descoberta não estava dentro, mas na própria porta. A sua superfície interna revelou-se forrada com feltro e por cima pregada com tábuas. A camada espessa absorvia qualquer som. Os criminalistas declararam imediatamente. Isto foi feito para que ninguém de fora ouvisse nem grito, nem batida. Neste momento, tornou-se definitivamente compreensível que a versão da família sobre doença não tinha nada em comum com a realidade. Na casa existia um compartimento especialmente equipado do qual era impossível sair e onde era impossível pedir socorro. Assim, a investigação chegou ao elemento principal deste caso, o quarto do silêncio. Precisamente aqui decorria o que a família chamava educação. E precisamente aqui estava a resposta à pergunta de como a vida de Tiago se interrompeu. A descoberta do porão secreto tornou-se um momento de viragem. Agora a investigação passava para a segunda fase. Análise das pistas encontradas dentro e interrogatórios que deviam revelar há quanto tempo existia esta prática e quem na família era o seu verdadeiro iniciador. Após a descoberta do porão, os investigadores tomaram a decisão de separar os cônjuges e conduzir interrogatórios separados.
Para o inspetor experiente, era importante compreender quem deles desempenhava o papel principal e quem simplesmente seguia à vontade alheia. O primeiro a ser convidado para interrogatório foi Rui. Entrou no gabinete lentamente, curvando-se. Sentou-se na beira da cadeira como se tivesse medo de ocupar lugar a mais. As perguntas respondia brevemente. Não sei. Sofia explica melhor. Eu não me metia. Às vezes, apenas acenava. Tentava não olhar nos olhos do investigador. Baixava sempre o olhar para o chão. A cada minuto tornava-se óbvio que esta era uma pessoa completamente subjugada pelas circunstâncias e pela sua família. O psicólogo que observava o processo através do espelho concluiu: Rui não é líder, não toma decisões. A sua posição, passividade e submissão completa. Completamente diferente comportava-se Sofia. Quando a trouxeram para a sala, sentou-se direita. O olhar era frio, movimentos seguros. Não precisava de tempo para escolher palavras. Começou a falar sozinha sem esperar perguntas. Raciocinava sobre disciplina, sobre obediência, sobre castigo como o caminho correto. Na sua voz não havia dúvidas, e precisamente esta confiança produzia a mais forte impressão nos investigadores. Quando a conversa chegou ao compartimento oculto, Sofia não tentou negar a sua existência. Ela pronunciou: As crianças precisam de aprender ordem. Esta frase tornou-se uma das chaves no seu depoimento. Para ela, o porão não era segredo, não era algo vergonhoso. Ela percebia-o como parte do sistema educativo. Depois soaram palavras que mudaram o curso da investigação. Sofia disse: A minha mãe, Elvira, ensinou-me como é correto. A partir deste momento, tornou-se claro que na história há mais uma personagem. Pessoa que estava por trás de toda a ideologia. O inspetor esclareceu onde se encontrava esta mulher. Sofia respondeu sem hesitações. Ela vive conosco. Está na sala ao lado. Esta descoberta tornou-se decisiva. Agora essa investigação tinha um novo participante potencial, cuja influência sobre a família era óbvia. Assim, no centro das atenções apareceu Elvira, mãe de Sofia, mulher idosa que residia na casa junto com eles. Precisamente ela, como se tornou claro, podia ser a fonte das ideias sobre castigo e quarto do silêncio. A partir deste momento, o círculo de suspeitos expandiu-se e a investigação saiu para um novo nível. Após a porta secreta sob a escada ter sido aberta, os criminalistas desceram lá dentro pela primeira vez. Ligaram projetores potentes e o compartimento, oculto durante anos, encheu-se de luz brilhante. Primeiro pareceu que no quarto não havia nada. Paredes nuas de pedra, chão irregular, vazio. Mas quando a luz passou pelos cantos, da escuridão emergiram 3 objetos. No chão jazia um colchão sujo. Ao lado estava um balde de plástico. Junto uma tigela vazia para a água. Estes detalhes não requeriam comentários. O compartimento era usado não como arrecadação, mas como lugar onde se mantinha uma pessoa. O exame continuou lentamente. Os criminalistas verificaram paredes, teto, chão. Mas o principal interesse despertou a superfície interna da porta. Estava forrada com feltro e tábuas, e precisamente ali decidiram conduzir teste com lâmpada ultravioleta. O raio captou dezenas de vestígios que não eram visíveis a olho nu. Por toda a área das tábuas estendiam-se riscos caóticos. Alguns eram profundos, deixados por unhas. Outros, muito pequenos, mas em grande quantidade. Um dos especialistas passou o dedo enluvado por um desses sulcos. Na superfície ficou um fragmento minúsculo. Disse baixo, mais para si que para os colegas. Parece partícula de pele. Esta descoberta confirmou definitivamente. Dentro do quarto esteve uma pessoa que tentava desesperadamente sair. Depois disto, não restaram dúvidas. O criminalista-chefe fez o resumo. Examinou o compartimento mais uma vez, desligou a lanterna e começou a ditar para o gravador. Descobertos objetos que indicam permanência prolongada. Vestígios de privação de condições elementares. Na parte interna da porta foram fixados riscos deixados por dentro.
A frase final, que foi para os materiais do caso, soou dura e clara. Compartimento classificado como local de detenção forçada. A partir deste momento, o porão oficialmente deixou de ser parte da casa. Para a investigação, tornou-se prisão. A descoberta do quarto do silêncio tornou-se momento decisivo. Agora a polícia sabia que perante eles não estava casualidade trágica, mas prática consciente. E nesta prática, a família Souza tinha o seu ideólogo. A próxima tarefa tornou-se estabelecer quem exatamente criou o sistema no qual o castigo se justificava como educação. Após a descoberta no porão, a polícia compreendia. Agora o papel decisivo seria desempenhado pela perícia. Os investigadores podiam suspeitar do que exatamente ali acontecia, mas para o tribunal eram necessários factos confirmados pelo laboratório. Precisamente por isso, todas as amostras encontradas foram enviadas para análise detalhada. No laboratório, reuniram todo um conjunto de materiais. Do colchão, retiraram cabelos. Das tábuas da porta, partículas minúsculas que ficaram nos riscos. Do chão, amostras de manchas secas. Cada fragmento foi colocado numa proveta separada, assinada e enviada para o sequenciador. Máquina após máquina processava as amostras, transformando-as em linhas de dados. O trabalho durou muito tempo. Paralelamente, conduzia-se comparação com o ADN de Tiago, que já fora identificado com base em material biológico. O processo parecia rotineiro, mas cada minuto aproximava da resposta à pergunta principal. Pertenciam os vestígios no porão precisamente a ele. Neste tempo, o inspetor Mendes encontrava-se no seu gabinete. Compreendia perfeitamente. O resultado da perícia podia pôr ponto final na versão da família e provar definitivamente que Tiago passou os últimos dias de vida nesta cela. Tentava ocupar-se com papéis, mas constantemente distraía-se com o telefone que permanecia silencioso. O tempo arrastava-se lentamente. Várias vezes olhou para o relógio, encheu novamente e novamente a chávena de café. No laboratório, o trabalho prosseguia ininterruptamente. Lâmpadas ultravioletas iluminavam os riscos. Especialistas fixavam cada detalhe. O computador mostrava gráficos, códigos, curvas de linhas. Para a pessoa comum, isto parecia um conjunto de símbolos incompreensíveis. Mas para os peritos, eles compunham uma conclusão inequívoca. Finalmente, a chamada soou. Na linha estava um funcionário do laboratório. Mendes pegou no auscultador imediatamente. Nem deixou tocar segunda vez. A conversa foi breve, mas cada palavra tinha significado. Pousou silenciosamente o telefone na mesa e alguns segundos olhou para um ponto. Depois voltou-se para o seu assistente e pronunciou. Coincidência de 100%. Todos os materiais do porão pertencem a Tiago Souza. Este foi o momento decisivo. Agora a investigação tinha prova irrefutável. O quarto encontrado realmente era usado para o seu confinamento. A partir deste momento, o caso deixou de ser história sobre família estranha com regras rígidas. Nas mãos da polícia, apareceram pistas diretas que transformavam este porão em local completo de crime. Adiante cabia esclarecer o principal. Quem exatamente estava por trás da decisão de usar o quarto do silêncio? E quantas pessoas na família apoiavam esta prática? A investigação concentrava-se cada vez mais na família, mas o inspetor Mendes mantinha uma pergunta. Como podia ser que durante anos ninguém em redor notasse nada? Numa pequena aldeia, as notícias espalham-se rapidamente, mas aqui formava-se a impressão de que todo o horror acontecia num vácuo. Para verificar isto, pegou na lista de contactos encontrada na Casa Souza. Quase todos os registros referiam-se a familiares, e apenas um nome destacava-se. Senhora Alves, professora de escola. A mulher foi chamada para interrogatório. Desde os primeiros minutos parecia nervosa. As mãos tremiam. O olhar desviava-se para o lado. Mas ao mesmo tempo sentia-se. Ela esperava esta conversa. Num momento pronunciou. Eu suspeitava de algo. Após pausa acrescentou. E tentei fazer algo. Da bolsa tirou uma pasta grossa e pousou-a na mesa. Dentro revelaram-se cópias de queixas aos serviços sociais. Esta pasta tornou-se nova volta da investigação.
Nela guardavam-se documentos datados de meio ano antes da tragédia. Os registros eram breves, mas cada um deles parecia sinal alarmante. 15 de janeiro, nódoas negras nas mãos. 23 de fevereiro, adormece nas aulas. 12 de abril, disse que o castigam por notas más. Tudo isto a professora fixava e transmitia às estruturas oficiais. Mendes folheava atentamente as páginas. Quanto mais lia, mais forte se tornava a sensação de que o sistema sabia, mas nada fez, pois na pasta jaziam também as respostas dos serviços sociais, e todas elas eram uniformes. Conduzida a verificação. Família caracteriza-se positivamente. Explicações da mãe reconhecidas satisfatórias. Revelou-se que cada verificação terminava da mesma forma. Inspetores vinham à casa, viam divisões cuidadas, ordem, paredes perfeitas, sem vestígios. Sofia recebia-os com voz calma e dizia: "Ele é desajeitado, cai frequentemente." Ou, "Isto é da idade." E isto bastava para que as suspeitas se dissipassem. Para essa investigação, isto tornou-se descoberta importante. A família não apenas ocultava o que se passava dos vizinhos e professores, mas durante anos enganou os serviços estatais. Isto provava que as ações não eram impulsivas, mas previamente construídas. Sabiam mentir, sabiam criar quadro de vida normal e sabiam como convencer estranhos. O inspetor fechou a pasta e fez anotação no seu bloco. Família preparava-se para quaisquer verificações. Premeditação óbvia. Agora a investigação passava à etapa seguinte: estabelecer quem exatamente foi o principal iniciador deste sistema e de quem as decisões na casa eram definitivas. Quando nos materiais do caso apareceu o nome de Elvira, tornou-se claro. Precisamente com ela era necessário falar a seguir. Mulher de idade avançada, avó pela linha familiar, era figura-chave na casa Souza. Mas não no sentido habitual. Ela não parecia desamparada ou quebrada pela velhice. Pelo contrário, todos que a viram naquele dia notaram que se mantinha com dignidade surpreendente. Postura direita, olhar frio, confiança nos movimentos. Na sala de interrogatórios parecia como se tivesse vindo não como suspeita, mas como dona da situação. O inspetor João Mendes estendeu perante ela fotografias, imagens do porão encontrado, do colchão, da porta com riscos. A pergunta foi simples: "Conhece este lugar?" Elvira não desviou os olhos, não tentou fingir que via estas imagens pela primeira vez. Disse calmamente, quase cotidianamente: "Claro. É o quarto do silêncio. Eu mesma o organizei." Estas palavras deixaram a investigação sem palavras por um segundo. Onde a polícia via local de crime, ela via objeto de orgulho. Para ela, isto não era segredo, mas prática familiar. Precisamente neste momento tornou-se claro. A investigação depara-se não com descontrolo casual ou decisão impulsiva, mas com um sistema de muitos anos, de perspectivas verificadas. Quando Mendes perguntou: "Por quê?", Elvira falou. E cada palavra sua soava como se lesse texto aprendido antecipadamente. "Isto não é castigo. É educação. Assim me educaram quando parti uma chávena. Assim, eduquei Sofia quando ela mentiu." Para ela, o quarto sob a escada não era prisão, mas instrumento verificado por gerações. Quanto mais falava, mais claro se tornava que no seu quadro do mundo não havia lugar para dúvidas. Ela não via nas suas ações crueldade. Pelo contrário, afirmava que fazia tudo pelo bem da família. As suas frases eram breves, frias, sem insinuação de pesar. Silêncio e fome ensinam melhor que quaisquer palavras. Olhava diretamente nos olhos do investigador, e este não era olhar de pessoa apanhada em flagrante. Era olhar de fanático, certo da própria razão. Num momento soou frase-chave: "Fazemos das crianças pessoas e não fracos." Com estas palavras, como se pusesse ponto final na explicação do motivo. Para Elvira, isto não era crime. Era tradição que, na sua opinião, devia conservar-se e transmitir-se adiante.
Quando a conversa chegou aos eventos concretos de agosto de 2005, Mendes perguntou diretamente: "Então foi a senhora que ordenou fechar Tiago?" A resposta seguiu instantaneamente. Elvira acenou e pronunciou: "Ele partiu a sopeira. A minha sopeira. Ele devia saber o preço das coisas." Esta frase tornou-se decisiva. Naquele momento, tornou-se claro que não se tratava apenas de medidas educativas. Tratava-se de culto onde objetos e disciplina resultaram acima da vida humana. Após o interrogatório, a estrutura do crime compôs-se completamente. Elvira, ideóloga e organizadora. Sofia, filha que cresceu neste sistema e o continuou sem duvidar. Rui, marido, fraco e submisso, cumprindo ordens. A Casa Souza revelou-se não local de tragédia casual, mas arena onde durante décadas se reproduzia o mesmo modelo. Este interrogatório tornou-se chave para a compreensão do motivo e hierarquia interna da família. Para a polícia já não se punha a pergunta por quê. A resposta soou diretamente dos lábios de Elvira. Agora restava outro: reunir provas de que as suas palavras coincidiam com a realidade e mostrar ao tribunal que por trás da lógica fria estava verdadeiro sistema de violência, revestido em forma de tradição. A investigação deu o primeiro passo para romper este círculo fechado no qual gerações se educavam umas às outras através de silêncio e fome. À frente estava processo longo: estabelecer escalas do que acontecia por trás destas paredes de pedra e fixar papel de cada um dos participantes. Após as confissões de Elvira, a polícia já não tinha dúvidas. Mas para consolidar o caso, era necessário ouvir confirmação também de Sofia com Rui. O inspetor João Mendes preparou a careação. Trouxeram-nos para a sala de interrogatórios. Mesa metálica, 3 cadeiras, silêncio. Mendes sentava-se em frente. Não fazia perguntas imediatamente. Em vez disso, começou a dispor provas uma após outra. Primeiro, fotografias do porão: colchão, tigela, balde. Depois, resultados da perícia, onde estava escrito a preto e branco: todos os materiais encontrados pertencem a Tiago. Após isto, na mesa pousaram documentos da pasta da professora com queixas aos serviços sociais. Sofia sentava-se direita, mas os seus olhos permaneciam frios. Rui, pelo contrário, curvou-se, tentando parecer menor do que era. E apenas no momento quando na mesa pousou o último objeto, gravador, a atmosfera mudou. Mendes carregou no botão. No silêncio, soou a voz de Elvira: "Assim eduquei Sofia quando ela mentiu." Sofia tremeu pela primeira vez. No seu rosto passou sombra de confusão. Rui baixou a cabeça ainda mais. A gravação continuou. Palavras sobre a sopeira, sobre o quarto do silêncio, sobre que silêncio e fome educam melhor que palavras. Mendes parou a gravação e disse uniformemente: "A vossa mãe contou tudo sobre a sopeira, sobre 4 dias." Sofia calou-se. Alguns segundos no quarto houve apenas respiração pesada. Depois pronunciou baixo: "Sim." Rui acenou sem levantar os olhos. Isto não foi penitência. Simplesmente confirmaram factos, não os considerando crime. Então Mendes disse: "Contem como foi." E começou a etapa mais importante do interrogatório. Primeiro falou Sofia. Depois intercalou palavras Rui. Os seus depoimentos compunham sequência clara. Tiago partiu a sopeira. Elvira ordenou castigar. Sofia fechou o filho no porão. Rui não se opôs e fechou pessoalmente a porta. 4 dias não abriram a fechadura. Na 4ª manhã, Rui encontrou-o inconsciente e então ligou para a ambulância. A sua narrativa foi mecânica, como se falassem não de pessoa viva, mas de episódio cotidiano. Nenhumas emoções, nenhuns pesares, apenas sequência de ações. Negavam culpa. Para eles, isto continuava a ser método educativo. O protocolo do interrogatório fixou: suspeitos reconheceram circunstâncias factuais do caso.
culpa no homicídio não reconheceram, considerando o sucedido parte do processo educativo. Assim, a investigação obteve tudo necessário para a acusação. Mas para que o tribunal ouvisse não apenas factos secos, mas a própria atmosfera do que se passava, era necessária a testemunha que visse e sentisse tudo por dentro. Esta testemunha devia ser Catarina. A investigação aproximou-se do momento decisivo. Todas as provas já estavam nas mãos: porão, perícia, confissões dos pais e avó. Mas restava uma pessoa que até este momento silenciara: Catarina, filha mais velha que vivia na mesma casa, via e ouvia mais que qualquer outro. Os seus depoimentos podiam não apenas completar o quadro, deviam mostrar como tudo isto parecia por dentro. Para o interrogatório usaram não sala formal, mas gabinete de psicóloga infantil. Aqui havia espaço seguro, poltronas macias, mesa com lápis e folhas de papel. A menina não faziam perguntas diretas duras, deram-lhe possibilidade de expressar pensamentos como lhe fosse cômodo. E primeiro instrumento tornou-se desenho. Catarina pegou no lápis preto. Na folha apareceu lentamente casa. Desproporcional, pesada, sem janelas. Por baixo dela, quadrado preto. Quando a psicóloga perguntou suavemente: "Que lugar é este?", ela respondeu em sussurro: "É a nossa casa." Depois acrescentou: "E isto, quarto do silêncio." Estas palavras tornaram-se verdadeira chave. Até este momento, sobre o quarto do silêncio, falara apenas Elvira. Mas agora mencionou-o Catarina, não como adulto que justifica métodos educativos, mas como pessoa que lá esteve pessoalmente. A psicóloga continuou cautelosamente: "Estiveste neste quarto?" Pergunta. A menina acenou. "Quando me portei mal." Neste momento, desenhou no quadrado preto figurinha pequena, fechada, sem saída. Esta era a sua recordação fixada no papel. A especialista deu mais um passo. "E Tiago?" pergunta. A reação foi instantânea. Catarina desatou a chorar. Os seus ombros tremiam, as palavras não saíam. Mas gradualmente começou a falar. Para o protocolo foi registrada a sua narrativa, baixa mas distinta. Primeiro gritou. Muito tempo. Depois começou a bater na porta. Depois chorou. Aqui fez pausa. No quarto estabeleceu-se silêncio. A psicóloga não a apressava. E após alguns segundos pronunciou as últimas palavras. E depois ficou quieto, completamente quieto. Este momento tornou-se decisivo. Até então, a investigação apoiava-se em lógica e provas, em confissões que soavam secas e sem emoção. Agora apareceu testemunha viva. As suas palavras não deixavam espaço para justificações. Isto não foi relatório da polícia nem conclusão médica, mas descrição do que acontecia verdadeiramente. Catarina não apenas confirmou a existência do quarto, mostrou que esta não era prática casual, mas sistema que aplicavam tanto a ela quanto ao irmão. Ela própria vivenciou o isolamento e sabia o que significava estar atrás de porta fechada. Por isso, as suas palavras sobre os últimos dias do irmão soaram como prova mais terrível. Para o tribunal, estes depoimentos tornaram-se decisivos. Agora a defesa da família perdeu o último argumento. Não restou nem versão sobre doença, nem tentativa de se esconder atrás de convicções religiosas. Tudo destruiu a voz de Catarina, voz que durante muitos anos forçaram a calar, mas que no final das contas se tornou aquilo que definitivamente revelou a verdade. A partir deste momento, a investigação considerou-se concluída. A polícia tinha tudo: provas materiais, confissões e testemunho de testemunha ocular. Adiante restava apenas tribunal, onde a história da família Souza tinha de receber avaliação definitiva. Quando a investigação já tinha tudo necessário para a acusação, restava um último elemento: compreender como a família tentou ocultar as consequências do que acontecia no porão. Nos materiais do caso, esta etapa figura como interrogatório final. A atenção principal dedicaram a Rui.
Precisamente ele devia explicar por que na manhã de 19 de agosto as portas do porão finalmente se abriram. Até este momento, Rui constantemente fugia de respostas diretas, repetindo palavras da esposa ou da mãe. Mas desta vez, a pressão foi máxima. Perante ele jaziam fotografias do porão, conclusões dos peritos, depoimentos de Catarina e Elvira. Negar era inútil. No final, contou sequência de eventos que se tornaram últimas horas de encenação. Segundo palavras de Rui, de manhã perceberam que do porão já não se ouviam nem sons, nem batidas. Precisamente o silêncio tornou-se sinal para abrir a porta. Quando entraram lá dentro, Tiago jazia no colchão. Ações de reanimação não empreenderam. Em vez disso, Rui chamou Sofia e juntos tomaram decisão de o transferir para cima. Este detalhe revelou-se chave. Os cônjuges conscientemente transferiram o filho para o quarto e deitaram-no na cama. A cama fizeram como se todo este tempo ele se encontrasse ali. A cena parecia como se Pessoa tivesse morrido no sono. Na casa não restaram quaisquer vestígios de que 4 dias passara no porão. As ações posteriores pareciam um cenário cuidadosamente preparado. Apenas após terem criado o quadro, Rui ligou para o serviço de emergência e comunicou doença súbita. Em nenhuma das versões que tentaram pronunciar nos primeiros interrogatórios havia verdade. Tudo revelou-se encenação construída por indicação de Elvira e apoiada por Sofia. Assim, o último interrogatório destruiu definitivamente a última barreira de defesa. A família não apenas negava a culpa, conscientemente fabricaram circunstâncias falsas para ocultar a realidade. No protocolo, este momento foi fixado inequivocamente. Os pais transferiram o filho do porão para a cama, encenando morte no sono, e só depois chamaram socorro. Agora o quadro do crime estava completo. A investigação tinha nas mãos tanto provas como testemunhos e confissões. Tudo se compunha em cadeia única. Decisão de Elvira, ações de Sofia, concordância silenciosa de Rui e encenação final que devia confundir a polícia. Mas a polícia já sabia a verdade. Adiante restava a última etapa, processo judicial que devia determinar castigo para cada participante desta tragédia. 15 de agosto. O dia começou como habitualmente. Na casa faziam-se afazeres habituais. Ninguém esperava que precisamente este dia se tornasse início de tragédia. Cerca das 2 da tarde, Tiago partiu casualmente à sopeira. Para a maioria das famílias, isto seria aborrecimento pequeno, mas não para Souza. Para Elvira, esta coisa tinha significado especial. Percebeu o sucedido como desafio ao seu poder. Passados 15 minutos, pronunciou decisão: castigar. E Sofia, junto com Rui, submeteram-se. A porta do porão fechou-se. As primeiras horas encheram-se de gritos. Na casa era impossível não os ouvir. Mas à noite a família sentou-se ao jantar como se nada acontecesse. Elvira falava sobre disciplina e ordem. Sofia calava-se. Rui baixava o olhar. Catarina sentava-se no seu quarto tapando os ouvidos com as mãos. 16 de agosto os gritos continuaram. Eram desesperados, penetrantes. Catarina mais tarde diria que o irmão a chamava pelo nome, pedia para abrir a porta. Mas ninguém se aproximou. Rui ocupava-se dos afazeres no pátio, passando junto do porão sem olhar para a porta. Sofia preparava comida. Elvira insistia. O castigo deve ir até ao fim. 17 de agosto, a voz de Tiago tornou-se mais baixa. Batia já raramente. Pelas recordações de Catarina, precisamente então apareceu nela a sensação de que o irmão já não podia lutar. Mas na casa, nada mudava. O jantar decorria em silêncio como se a vida seguisse o seu curso. 18 de agosto, instalou-se silêncio. À noite, Catarina percebeu que do porão não se ouviam quaisquer sons. Não disse isto em voz alta, mas naquele momento, dentro dela, surgiu consciência de que tudo acabara. Os adultos não verificaram. Elvira apenas repetia: o castigo deve ser levado até ao fim. 19 de agosto, às 8 da manhã, Rui finalmente abriu a porta. Dentro viu o filho deitado no colchão. Chamou Sofia. Em vez de reconhecer o sucedido, tomaram decisão de ocultar a verdade.
Tiraram-no para cima, deitaram-no na cama, fizeram a roupa. A cena devia parecer como se tivesse morrido no sono. Às 8h30 da manhã, a encenação estava completa. O porão novamente fecharam. A atmosfera na casa parecia calma, como se nada tivesse acontecido. Às 9h12, Rui marcou o número do serviço de emergência e comunicou doença súbita. A sua voz soava uniforme, sem pânico. Assim parecia toda a cronologia. Da sopeira partida à chamada para a ambulância. 4 dias de castigo que gradualmente se transformou em tortura. Noite de silêncio que se tornou fatal. E manhã de encenação quando a família decidiu ocultar a verdade. Tudo isto provou. Tratava-se não de casualidade, mas de sistema onde castigo se colocava acima da vida humana. Na sala do tribunal estabelece-se silêncio sepulcral. No banco dos réus sentam-se 3: Elvira, Sofia e Rui. Atrás deles, meses de investigação, dezenas de perícias, dezenas de testemunhas. Adiante, anúncio da sentença. O procurador lê a acusação. A formulação soa fria e sem emoções. Homicídio cometido com crueldade especial e privação ilegal de liberdade. Cada palavra fixa o que durante meses a polícia recolheu cuidadosamente. Todas as provas, da perícia de ADN aos depoimentos de Catarina, ficaram na base da acusação. Na sala estão presentes jornalistas, vizinhos, representantes dos serviços sociais. Nos seus rostos, tensão, mas os rostos dos réus permanecem imóveis, nem emoções, nem arrependimento. Elvira olha diretamente à frente. Sofia senta-se com mãos baixadas. Rui novamente curvou-se como se quisesse desaparecer. O juiz concede última palavra. Primeira levanta-se Elvira. A sua voz soa confiante, sem tremor. Diz: não me arrependo de nada. Fazia deles pessoas e continuaria a fazer o mesmo. Na sala ouve-se murmúrio. Sofia não pronuncia uma palavra, mas acena ligeiramente concordando com palavras da mãe. Rui permanece silencioso, mas os seus gestos mostram o mesmo. Não nega, não objeta. Neste momento torna-se definitivamente claro: arrependimento não haverá. A família permanece fiel ao seu sistema até ao final. Para eles isto não é crime, mas método educativo. O juiz lê a sentença. A voz soa lentamente, cada palavra medida. O tribunal reconhece Elvira Souza culpada de organização de crime e condena-a à prisão perpétua. Sofia Souza, a 25 anos de prisão. Rui Souza, a 20 anos de prisão. A sentença soou como ponto final. A justiça cumpriu-se. Mas junto com isto, no ar ficou ressaibo amargo. Durante décadas dentro desta casa existiu o sistema próprio de educação e ninguém de fora conseguiu pará-lo. Agora, da história da família Souza passava das paredes do tribunal para a memória pública. A velha casa de pedra da família Souza fica vazia. As janelas estão tapadas, a porta pregada com tábuas. Por fora parece igual ao que era há décadas, mas por dentro já nada lembra a vida anterior. Após o tribunal foi selada. Para os habitantes da aldeia, esta casa tornou-se símbolo de medo e silêncio. Ninguém se atreve a aproximar-se dela de perto. Catarina foi tomada sob proteção pelo Estado. O seu nome e local de residência mudaram. Os seus novos documentos ocultam o passado para dar oportunidade de vida sem estigma. Mais tarde apareceram imagens. Menina nos baloiços no parque da cidade. Silencia. Olha para o céu. Para o espectador, isto é símbolo de que o círculo de violência se interrompeu e ela tem à frente futuro que não existiu para o irmão. A história da família Souza não ficou nos limites de uma aldeia. Quando o caso chegou à imprensa, os materiais da investigação causaram tempestade. No parlamento português, discutiu-se o caso do quarto do silêncio. Tornou-se exemplo de como o sistema de serviços sociais não cumpriu a sua tarefa. Nos relatórios soavam factos. Queixas de professores eram ignoradas, verificações conduziam-se formalmente,
e a família cada vez escapava à responsabilidade escondendo-se atrás da fachada de casa decente. Esta tragédia tornou-se impulso para mudanças. Já no ano seguinte, foram introduzidas emendas nas leis reforçando o controle dos serviços sociais e aumentando o castigo por crimes domésticos. Pela primeira vez, o Estado reconheceu: os erros foram sistêmicos e custaram vida. Mas mesmo apesar das reformas sonoras e sentenças rigorosas, a casa em Sobral da Serra ficou de pé, vazia e sombria. Nas suas paredes não há placas. Ninguém conta aos turistas a sua história, mas cada habitante local sabe o que aconteceu por dentro. É lembrança silenciosa de que o horror pode esconder-se atrás das portas mais comuns. A justiça castigou os culpados. A lei mudou. Mas a pergunta principal ficou aberta: quantos mais quartos do silêncio podem existir em casas onde nunca olham olhos alheios? A câmara detém-se na fachada da casa abandonada,